pessoal, tudo bem? Os últimos tempos têm sido de grandes transformações tecnológicas. Quem não tem se impactado com o uso das inteligências artificiais, a utilização dos robôs no mercado de trabalho e também o avanço da medicina, em especial as neurociências. Todas essas questões fazem a gente discutir no dia de hoje essa grande ferramenta, essa de processamento, essa ferramenta que nos conduz e nos cria, esse avaliador de cenários. Vamos falar sobre a maior ferramenta que nós temos, o nosso cérebro. E hoje é importante trazer como referência um livro que fala sobre esse novo mundo, sobre esse admirável mundo novo. É o livro do brasileiro renomado neurocientista Miguel Nicoleles, Muito Além do Nosso Eu. E para aquele que assistir e comentar, fica ligado que nós vamos sortear o livro do Miguel Nicoleles e você vai conhecer um pouco mais dessas transformações. Sou Bruno Aguilar, na minha versão robô, e espero vocês para a gente conversar um pouco mais sobre o livro Muito Além do Nosso Eu. Valeu, pessoal! Fica ligado! Então, pessoal, estamos aqui já na nossa forma humana para tratar sobre esse órgão, essa função, esse instrumento que é o cérebro, que tem tantos mistérios, complexidades, estudos, e sobre a perspectiva do livro que a gente vai trabalhar, esse livro Muito Além do Nosso Eu, do nosso renomado neurocientista brasileiro, Miguel Nicoleles. Então, assim, é interessante esses mistérios que rondam essa ferramenta tão prodigiosa. Se tem, por um lado, as questões com essa função cérebro, corpo, mente, cérebro, tem filosofia da mente para entender esses caminhos, essa forma de cognição, esses elementos que tratam. Então o livro passa um pouco por isso também, essa história desse órgão, desse cérebro, como que ele tem essas questões que em alguns casos apresentam alguns transtornos, a gente tem a questão da esquizofrenia, depressão, ansiedade, até questões mais complexas, de disfunções comportamentais ligado ao funcionamento do cérebro, e também coisas prodigiosas como a neuroplasticidade, a capacidade desse cérebro se readaptar, esse cérebro se regenerar em algumas questões com as novas funções, as sinapses, os neurônios. Então é interessante que tem uma história ali desse cérebro também a ser trabalhada, que é uma história que vem avançando, mas muitos dos mistérios, todo esse potencial de processamento que o cérebro carrega, muito mais potente às vezes que toda a informação ali, que esse processamento de internet, esses mistérios que tratam, esses transtornos que podem acontecer, o que ele pode implicar, nos avanços que as ciências trazem, Recentemente, cada vez mais existe um estudo ligado ao mal de Alzheimer, o Parkinson, são situações que afetam nesse processamento com o tempo, Então são questões que precisam ser também analisadas com as possibilidades desse avanço, O que a neuroplasticidade traz de inovação, Então, para mim, uma pessoa que é amputada, esse cérebro às vezes me confunde com esse membro fantasma que não está aqui, mas está aqui, que existem processamentos, o meu corpo ainda se imagina com ele, meu cérebro faz percepções, e como eu posso também, às vezes, uma expressão que às vezes, como eu posso hackear esse cérebro nesses entendimentos, e como ele pode sofrer essas evoluções que a neurociência tem trago e colocado em discussão, como que as implicações, como os impactos também dos remédios sobre o cérebro, as questões dos neurotransmissores, as questões ligadas aos transtornos das doenças. Então tem toda essa perspectiva num fato inicial que é interessante, essa questão histórica do cérebro. Como é que esse órgão que permitiu que nós avançássemos numa escala entre seres vivos, mas como que ele possibilitou também hoje o surgimento de inteligência artificial, processamento cognitivo, a filosofia da mente, trata isso, essa mente como função. E quanto mais nós vemos hoje essa mente como quase que um sistema computacional. Então essas comparações, cérebro-máquina, ele vai começando a avançar e trazendo essas implicações de neuroplasticidade, funcionamento dos neurônios, o que também tem em termos de localização, tinha uma questão muito no início, de definir essas estruturas do cérebro. Essa aqui é a parte da locomoção, a parte visual, a parte da cognição, a parte motora. Então, assim, como que isso também, esse cérebro que trabalha de forma coletiva e compartimentada, mas ela está toda intrincada, Esses processos distribuídos que fazem um conjunto de processamento
né, que definem e criam a personalidade, criam comportamentos. Então são livros referenciais, assim. Um livro também que fica além dessa questão do livro do Miguel, é a questão do livro O Erro de Descartes, né, do grande neurocientista também português, Antônio Damasio, que trabalha também essas evoluções do cérebro, aos marcadores somáticos, os marcadores, né, ligados a esse processamento cerebral. Então é interessante essa primeira perspectiva, a gente avaliar esse histórico, que ainda se busca hoje, porque o cérebro ainda continua misterioso, ainda se continua querendo entender, não no aspecto micro, mas esse aspecto mais amplo do cérebro, no comportamento das pessoas, na vida das pessoas, e também a busca, de fato, para tentar mitigar ou diminuir o sofrimento ou os transtornos cerebrais, mentais que afetam as pessoas, né? Hoje o grande mal afeta as pessoas, seja a depressão, a ansiedade. O Brasil está nos topos aí de depressão e ansiedade, e são transtornos mesmo, às vezes, que afetam a percepção da realidade, como a esquizofrenia. Então é importante o livro trazer esse histórico até para a gente entender e também estar mais próximo, né, acolher melhor esse sofrimento, essa questão que o cérebro também impacta no comportamento das pessoas. Então é importante essa primeira fase, uma fase de conhecer essa dinâmica cerebral e as estruturas que compõem e funciona toda, desde o neurônio, a sinapse e essa neuroplasticidade que envolve o cérebro. Logo, o livro avança então sobre a proposta da pesquisa, né, que o Miguel Nicoleles tem essas questões, principalmente numa parte de implantes, né, a interface mente-máquina, a interface homem-máquina, a interface cérebro-máquina, né, uma estrutura cérebro-máquina. Então é importante que ele traz uma proposta, né? Quem não viu um dos grandes feitos, né, que foi na Copa de 2014, os primeiros passos ali no exoesqueleto que auxilia pessoas que tiveram, né, lesões na medula, que não poderiam mais andar, não poderiam mais caminhar, e hoje mesmo, né, você viu, matéria recente, traz os trabalhos do SUS também, trazendo para a rede a possibilidade de uma capacitação, uma capacidade também das pessoas utilizarem esses exoesqueletos no tratamento, né? De poder novamente estar em pé, poder novamente simular os passos e quem sabe futuramente essas questões do exoesqueleto de fato tá operando. Então são diversas pesquisas, então a pesquisa avança, esse passo a passo, né? De primeiro em testes com animais que pudessem fazer que comandos cerebrais fossem ativados numa interface homem-máquina, né, até chegar ao passo de comandos possam passar também em exoesqueletos e futuramente, né, comandos unicamente, né, tem uma expressão até interessante de BrainNet, comandos unicamente disparados pelo cérebro, né, sem precisar estar integrado, então porque tem questões de implantes e tal. Então assim, a pesquisa traz uma questão muito interessante hoje, né, assim, e aí amplia-se, né, para além do livro as questões ligadas mesmo, né? Esse cérebro pode sofrer aprimoramentos, esse cérebro ele pode sofrer um download. Eu posso também ter um cérebro estruturado totalmente numa máquina, né? Sem aspectos orgânicos, né? Eu posso também essa integração com braços mecânicos, com outras situações e as conexões, né? De fato essa integração homem-máquina. Então, disparam muitas questões daí, né? Então você tem outras pesquisas também, que não só a que aprofunda aqui no livro, mas é importante, né, a gente verificar esses avanços que a medicina pode trazer, esses avanços que a neurociência traz do conhecimento do cérebro, essas integrações desse homem possivelmente integrado mais com sistemas de máquinas, essas questões que também que apontam sobre a robotização, né, entendeu? Até trouxe o robô por causa disso também. Então, assim, e as possibilidades que vão gerar dessa discussão desse homem integrado à máquina, desse cérebro muitas vezes aperfeiçoado, ou também os impactos que isso pode ter éticos e sociais. Então, assim, como que eu também, se eu melhoro, como é que eu trabalho isso na questão do cérebro, como é que eu faço esse implante, como é que eu faço também as pesquisas, né, das pessoas. Então, muito interessante, assim, um relato, né, que alguns implantes para o tratamento de Parkinson impactam até mesmo na personalidade da pessoa. Então, assim, imagino que eu curo o Parkinson com um implante, né, no cérebro, mas a personalidade da pessoa, o comportamento se altera. Então é aquela pessoa, por isso que também a gente tem que despertar essa pergunta que traz, né? Muito além do nosso eu, aquele eu subjetivo, o eu da mente, mas ele sofre impactos quando afeta a estrutura desse cérebro.
esse cérebro é afetado, então são questões que precisam estar colocadas, mas são avanços do exoesqueleto, as questões de alguns tipos de tratamento, como no Parkinson, né, de doenças ali, ou mesmo eu posso trabalhar alguns chips que possam disparar algum tipo de neurotransmissores nas questões de ansiedade e depressão, né? Então são essas integrações de estudos vão avançando, a neurociência tem esse papel de pesquisa e trazer informações, de entender, né, essas questões de também, existe até a possibilidade de neurociências trabalhar o transtorno pós-traumático, trabalhando nas questões das memórias. Então é importante, por um lado, você tem os avanços, tem a tecnologia, mas tem uma discussão que precisa ser aprofundada, que a gente pretende aprofundar também aqui, as questões éticas e sociais também dessas tecnologias, né? Principalmente na utilização da nossa ferramenta mais valiosa, que é o cérebro. Para encerrar, quero deixar essa reflexão mesmo, né? Pelos avanços, a tecnologia nunca é neutra, os avanços tecnológicos ligados, né, às neurociências, às questões das inteligências artificiais, essas integrações homem-máquina, esses avanços também na qualidade de vida das pessoas, como os exoesqueletos e também nos transtornos mentais, mas também refletir como esses impactos, essas inovações precisam também estar regulados, precisam também estar discutidos mais profundamente essas questões bioéticas que ligam esses avanços, né? Tem até um outro neurocientista, o Rafael Yuste, ele propõe, né, ele faz parte do projeto BRAIN, um projeto iniciado lá do presidente Obama, que procura entender as questões ligadas ao cérebro, mas também esses impactos éticos e sociais. Ele traz a reflexão, talvez serão necessários novos direitos fundamentais para essa sociedade integrada a homens-máquinas. Porque imagine que com recursos eu posso adquirir melhoramento cognitivo, eu me torne mais inteligente, e aí aquele que não pode acessar a isso? E aquele que também teria dificuldades no Parkinson, tratar essas questões do Parkinson porque não tem acesso a esse tipo de implante. Então são questões de novos direitos, trarão também, com essas inovações, maiores discussões. Existem discussões até mesmo ligadas nos direitos humanos sobre a implantação ou às vezes o apagamento de memórias, né? Às vezes uma memória tão traumática opta por apagar, né? Quem lembra daquele filme, né? Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, né? Com Jim Carrey, né? Então, assim, e aí? Mas e se for para algum projeto mais escuso, né? De apagar a mente das pessoas, de incutir, às vezes, memórias, que já existem pesquisas nessa área. Então, assim, se eu incuto memórias que não existiram, que não estivessem, e o meu comportamento é afetado. E se também, quando eu afeto, eu altero a estrutura cerebral, e se eu não sou mais aquele eu? Se aquele eu não existe mais, que me constituiu como história, né, como pessoa. Então são questões muito interessantes, profundas, que precisam ser colocadas porque são novas. As inteligências artificiais hoje trazem demandas, como que a gente vai produzir trabalhos, produzir reflexões junto, ou integrado, ou separado, ou com as máquinas, né? E essas questões desses homens que às vezes podem se tornar mais uma nova escala evolucionária dessa integração, os chamados ciborgues, né? Então, assim, como trabalhar isso, essas questões desses novos direitos? Essa questão de que essas reflexões estão para além do livro, né? O livro traz todo esse histórico, mas, assim, essas questões das discussões bioéticas e também de direitos sociais das pessoas precisam ser avançadas constantemente, porque robotização, inteligência artificial, integração e aperfeiçoamento cognitivo farão parte da nossa rotina. O livro desperta algumas discussões, né? Desperta algumas questões importantes, outros pensadores e neurocientistas trazem, né, filósofos da mente, neurocientistas, e a sociedade também não pode abrir mão desse tipo de discussão, porque vai afetar, um mundo novo, esse admirável mundo novo se fazendo presente, e a importância dessa discussão. Então fica aí a questão do livro, vai ser sorteado, compartilha, comenta o que você acha, e seguimos junto, pessoal. Esse mundo agora é digital, é tecnológico, as inteligências artificiais estão aí. Não vale só ficar com aquele temor, mas vale também discutir e também construir uma sociedade mais protegida, mais segura e de confiança para nós, humanos, e também os nossos futuros colegas robôs e inteligências artificiais. Valeu, tchau, tchau, até mais!